Lá em casa sempre fui eu e minha mãe. E minha mãe sempre foi aquelas mulheres de gostar de cuidar do corpo, cuidar de si, de treinar. Então ela sempre foi pra academia. Eu já nunca curti a vibes. Na verdade, não me ligava muito com isso. Só de tanto a minha mãe comentar comigo, ó, minha filha, se cuida, né? Tals, tava ali com os meus 16 anos de idade. Falei, cara, eu sou muito magrinha, vou entrar na academia que eu vou ter um corpão. Fui treinar com a minha mãe. Primeira vez que eu treinei, eu não gostei do negócio. Não, acho que eu vou começar a treinar, né? Achei legal ir pra academia. Lá tem um treinador que ele é um homem que eu vou até ousar dizer que ele é meio que um pai, assim, sabe? Pai que eu não tive, um cara legal, conselheiro, amigo, presente, muito amigo da minha mãe mesmo. E aí, entre esse treinador, que é o amigo da minha mãe, e ela, tem um outro rapaz que é amigo em comum dos dois. E ele me viu lá na academia treinando, sabe? Ele me viu na academia, ele se aproximou de mim, começou a conversar comigo, meio que ok, sabe? Beleza. Ele me acompanhou até a porta da minha casa, eu tipo, tá, legal, sabe? E aí eu comecei a perceber que ele tava querendo se manter mais presente. E eu fui comentar até com a amiga minha, né? De tipo, conheci um cara lá na academia, ele fica puxando papo, quer me acompanhar até em casa, é amigo da minha mãe. E minha amiga falou pra mim, amiga, esse cara tá interessado em você. Eu falei, tipo, pô, será? Não, pensei comigo, tudo bem se ele tiver interessado, né? A gente vai ter tempo de se conhecer, eu tinha acabado de entrar na academia. Pois eu cheguei em casa, fui conversar com a minha mãe e minha mãe repete o que a minha amiga me disse. Ó, ele está interessado em você. E eu falei, tá, interessante. Só que ela ficou, tipo, meio feliz. E ela esqueceu de um detalhe muito importante. Que aquilo estava indo rápido demais, as coisas têm que ir com calma, sem pressa, sabe? Beleza. O dia foi passando e ele começou com um pretexto de me ensinar a andar de moto. Juntei o útil ao agradável e falei, ok, né, beleza. Comecei a aprender a andar de moto, passei um dia com ele ali tentando aprender a andar de moto. E aí teve um momento em que, depois do treino, ele foi me deixar em casa e ele me deu um beijo. E aí, quando ele me deu esse beijo, eu pensei comigo, poxa, tá, isso significa que agora a gente começou a ficar. Então agora a gente vai se conhecer um pouco mais, né? Quando você começa a ficar com a pessoa, a relação começa a mudar, de amigo pra ficante, de ficante pra namorado. No outro dia, eu estou lá na academia, o rapaz não me chega com um buquê de flores gigantesco, com aliança e tudo, me pedindo em namoro. Cara, foi assim, primeiro eu fui pega de surpresa. Foi emocionante, a academia inteira vibrou, minha mãe ficou emocionada porque ela gostava muito do rapaz, a galera, todo mundo, tipo, aprovando. Ele é aparentemente um menino muito bom. Até eu me emocionei também, sabe? Tipo, eu fiquei emotiva. Caraca, um cara tá se declarando, buquês, anel, a gente espera essas coisas, ainda mais na idade que a gente tem, né? Achei super legal e aceitei ter um relacionamento com ele. Então, assim, a gente teve um relacionamento, aí a gente começou, só que eu achava que aquilo ainda estava indo muito rápido, mas ok, eu fui meio que levando, né? E nessa, teve um dia em que aconteceu uma coisinha que eu prestei atenção. Ele chegou em mim me avisando que iria viajar e me convidando para ir com ele, mas assim, em cima da hora. Ele me convidou, ele já estava saindo, não tinha como eu ir. Ele sabia que não tinha como eu ir. Mas o que eu fiquei mais incomodada com isso não foi ele me convidar de última hora e não dar para eu ir. É que o amigo dele, ele convidou com antecedência. Então, com o amigo dele, ele organizou para deixar tudo organizado, para dar certo o amigo ir. Já comigo foi de última hora, que na minha cabeça, para mim, ele fez já premeditado, para eu não ir mesmo. É claro que eu fiquei incomodado com aquela situação, é claro que eu não gostei, porque dava para ver que, tipo, parecia um trambique ali, mas meio que eu fiquei pensativa sobre isso. Ele foi pra viagem e eu fiquei a viagem inteira pensando sobre isso, inclusive até dei uma ignorada no WhatsApp, fiquei mais fria, fiquei mais na minha, fiquei mais pensativa, sabe? E aí eu fui conversar com a minha amiga, porque eu tava com 17 anos de idade, né? Terminando o meu ensino médio. E tinha um garoto na minha escola que ele tinha uma idade mais parecida com a minha, uma mentalidade mais parecida com a minha, e eu tava gostando dele, sabe? Eu tinha desejo por ele, eu queria ficar com ele. Então a minha amiga falou pra mim, pô amiga, mas vamos ser sincera, você aceitou esse pedido de relacionamento
sem amar esse cara, você não gosta tanto assim desse cara. Então, assim, vocês foram rápidos demais, eu acho normal você se sentir confusa. E aí eu já pensei comigo, cara, você quer saber de uma coisa? Eu acho que não tá certo eu ter um relacionamento, sendo que eu nem gosto assim da pessoa e tô desejando outra. Na minha cabeça, o dia que eu fosse namorar, eu ia ser apaixonada no meu namorado. Na minha cabeça, sabe quando a gente namora e é louca pelo namorado, acha ele lindo, coloca ele num pedestal? Eu esperava isso de um relacionamento, do tipo um cara incrível que eu sou apaixonada e não uma pessoa que eu não tenha essa vontade, esse amor. Então meio que juntou a fome com a vontade de comer. Falei, cara, eu já tô incomodada aí com essa viagem, já tô incomodada com essa rápido demais. E aí agora eu já não tenho desejo por ele. Quando ele chegar, a gente conversa. Ele chegou de viagem, foi lá em casa, chamei ele lá no quarto, nós começamos a conversar. E aí eu comecei a conversar com ele, expliquei pra ele toda essa situação, não do cara do desejo por outra pessoa, mas pela rapidez que tudo aconteceu entre nós dois, sabe? E aí quando eu falei a palavra terminar, esse menino começou a passar mal. Ele chorou, fez eu chorar, foi muito pesado, foi uma conversa assim tensa, sabe? Foi doloroso, parecia que a gente estava juntos há anos e estava destruindo um casamento, de tanto que foi pesado o término. E ele foi embora. E no que ele foi embora, a minha mãe, ela já veio com um monte de pedra pra cima de mim, falando pra mim que se eu tivesse terminado pra ficar de galinhagem por aí com outros homens, que eu tava muito da enganada. Ela ficou com raiva de mim e falou, se ele voltar que você voltar com ele, eu te pego na porrada. E aí sabe o que ela fez no outro dia? Ela pegou ele e foi lá em casa e levou ele e falou pra ele assim, eu trouxe ele aqui pra conversar porque ela não sabe o que ela tá fazendo. Falando pra mim que eu não sabia o que eu estava fazendo, sabe? Enfim, a gente acabou conversando, a gente acabou ficando naquele clima, ele fala e tudo, enfim, a gente acabou voltando, sabe? E era uma coisa, gente, que eu criticava tanto, porque eu tinha idealizado dentro da minha cabeça que o dia que eu tivesse um relacionamento seria pra ter uma relação e que eu queria ter ser apaixonada e casar com essa pessoa. E que eu sempre achei feio, eu sempre critiquei o fato desses vai e volta, de relacionamento ioiô, briga, termina, separa, faz cachorrada por aí, volta, fica de... E me vi fazendo o quê? A mesma coisa. Voltando pra um relacionamento, sabe? Já praticando aquilo que eu criticava. Mas ok, a gente voltou. E nessa volta, a gente foi meio que... Vou falar a verdade, eu fui empurrando essa relação com a barriga. Só que vieram acontecendo as coisas que era meio que insuportável. Eu vou dar um exemplo. Eu, com 16 anos, descobri que eu tava com cisto no ovário. A partir daquele momento, eu ia ter que mudar algumas coisas da minha rotina, algumas coisas da minha alimentação, né? Pra poder cuidar dessa condição, fora uma medicação. E uma coisa que eu percebi dele é que ele não fez uma pergunta pra mim sobre isso, sabe? Tipo, ele não se ofereceu a comprar um remédio, ele não se ofereceu a cuidar de mim em nenhum momento. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Tipo, cara, isso é muito esquisito. Isso é muito estranho. Tipo, como que a pessoa tá num relacionamento e não se importa, sendo que a outra acabou de receber uma notícia que tá com uma condição de saúde. Por mais simples que fosse, a gente tem que se importar, né? Mas, beleza. Uma outra coisa, assim, que me pegou demais, e aí, gente, isso aí acabou comigo, foi que eu sou apaixonada em BTS. Eu amo BTS, eu sou fã de BTS. E o BTS vai estar no Brasil esse ano. E assim, nossa, eu tava muito feliz. Olha pra você ver, a gente passou Natal junto, passou Réveillon juntos, chegamos nesse ano e eu fui comentar com ele. Eu falei assim pra ele, nossa, o BTS vai estar no Brasil, eu queria tanto ir no show do BTS, pena que eu não tenho dinheiro, mas lá no fundo eu sinto uma esperança, sabe? Que sabe eu não vou no show, eu queria tanto ir no show. Ele simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, você acha que você vai no show como? Você acha que as coisas são fáceis pra você ir em show? A vida não é fácil, não. Cara, isso me pegou. Ai, nossa, mas é um comentáriozinho simples. Se a pessoa não te apoia, aí num show de um cantor que você ama, o que ele vai te apoiar na vida? E se fosse um sonho? E se eu quisesse passar numa faculdade em outra cidade? E se eu quisesse aceitar uma proposta de emprego que ele não concorda? Tá entendendo? Que por mais que fosse uma coisa pequenininha, pra mim ela não era tão pequenininha assim. Pra mim ela tinha um outro peso. E aí veio novamente esse lance da viagem. Era uma viagem que não tinha necessidade nenhuma dele ir, essa é a verdade.
E ele fez muita questão de ir. E mais uma vez, não me levou, tipo, me deixou pra trás, sabe? E eu fico tipo, cara, como que a pessoa quer ter um relacionamento assim? Ela tá viajando e não me leva, faz as coisas de última hora, não pergunta se eu tô bem na minha condição de saúde, menospreza um sonho que, gente, só quem é fã de BTS e tem o sonho de ir no show vai sentir a dor de ser desconsiderado, sabe? Ter um sonho desclassificado, como se eu não pudesse realizar uma coisa que, sinceramente, não é impossível, sabe? Então, assim, isso foi juntando. E aí, quando ele fez essa viagem, eu comecei a pensar muito bem que eu já estava prestes a fazer uma cagada, entendeu? Que eu já estava por aqui. Eu decidi tirar aquele garoto da escola, eu decidi tirar ele da minha vida quando eu decidi voltar com ele, sabe? Tirar mesmo ele do meu caminho. Pelo menos tentei fazer isso. Então eu fui muito certa, eu fui muito justa, eu fui muito fiel, eu fui muito honesta durante esse período. Mas essas pequenas coisinhas foi sim me incomodando. Eu já tava explodindo, na verdade, não tava mais aguentando essa relação. Então quando ele voltou de viagem, eu fui lá fora, na porta de casa, e comecei a conversar com ele. E aí eu conversei, expliquei tudo pra ele, tudo direitinho, falei pra ele que realmente não dava. Só do que eu tô contando aqui pra vocês, dá pra ver que não tinha como eu sustentar essa relação. E aí eu peguei e terminei com ele. Ele foi embora e eu entrei pra dentro de casa. Diferente do primeiro término, eu decidi não contar pra minha mãe. Você acha que adiantou? Não. No outro dia ela já veio com todas as pedras pra cima de mim, brigando comigo. E por incrível que pareça, gente, ela veio pra cima de mim. A minha mãe, ela veio pra cima de mim e ela me bateu, cara. Ela bateu na minha cara e ela tinha uma mania de tomar o telefone de mim, sabe? Tipo, eu já tava grande, já não era mais uma criança pra ela tomar o celular de mim. Ela tomou o celular de mim e ainda me deu um tapa na cara. Falou pra mim que se me visse com qualquer tipo de homem, se ela me visse de gracinha, se ela me visse sorrindo, se ela visse qualquer tipo de cara na porta da nossa casa, que ela ia me quebrar na porrada, que ela não ia aceitar porque eu não sabia o que eu tava fazendo, que ele era um cara de valor, que ele era um cara incrível. Só que essa ladainha, lá no primeiro término, eu acreditei nela. Quando você tá no primeiro término, né, o cara me pediu namoro com aliança, com buquê, e eu terminei com ele, aí ele chorando, a minha mãe falando que eu não ia encontrar um homem como ele, era o meu primeiro término, eu realmente acreditei que talvez eu estivesse fazendo uma grande burrada, e por isso que eu voltei. Agora, dessa segunda vez, eu tava muito firme, muito decidida. Eu não amava ele o suficiente para manter uma relação. O que eu não entendi dessa história é por que que a minha mãe, ela defende tanto ele, sabe? Resumo da ópera. Acaba que eu vou fazer aniversário, eu vou fazer 18 anos no final do ano, agora. Tem um amigo que ele é um dos meus melhores amigos do meu curso, que ele confessou pra mim, ele se declarou pra mim que estava apaixonado por mim, eu de certa forma estou me pegando dele, ele não quer viver coisas casuais, ele é um menino muito certo e eu quero, sabe, ter uma chance, quem sabe, não sei, conhecer mais ele, eu acho ele um cara agradável, eu acho que talvez seria interessante a gente ter uma relação, mas como que eu vou trazer essa pessoa pra dentro da minha casa se a minha mãe, ela, cara, sabe por que que ela me bateu, na verdade? Eu tava saindo da escola e um amigo meu antigo da igreja me viu. E aí a gente veio conversando, e aí ele me acompanhou da porta da escola até a porta da minha casa, e minha mãe estava na rua, e a minha mãe me viu com ele, e minha mãe me deu um tapa na cara e tomou o meu telefone, porque eu estava conversando com um amigo antigo da igreja que não tinha nada a ver comigo, sabe? Falando que se me visse por aí ia me quebrar, e de fato ela me bateu. Então assim, como que eu vou apresentar o cara do curso como namorado, sendo que a minha mãe vai rejeitar, sendo que minha mãe pode partir pra cima de mim, pode me agredir, vai ficar comparando ele com o meu ex. E sabe o que que ela faz? Ela encontra com ele, ela posta foto com ele, ela posta foto e coloca assim, meu genro na legenda, sabe? Ela afasta todo e qualquer homem que se aproxima de mim. E eu, sinceramente, eu não entendo isso, eu não entendo por quê, sabe? Então, eu tô mais num desabafo aqui, pensando que talvez quando eu fizer 18 anos, as coisas possam vir melhorar dentro da minha casa. Mas é muito complexo saber que eu tive um relacionamento com um amigo da minha mãe e que por conta de eu ter tido esse relacionamento com ele, meio que eu perdi toda a liberdade que eu tinha antes dele. Minha mãe sempre foi liberal. Minha mãe sempre foi uma mãe legal. E do nada, depois desse cara, ela começou a tirar
essa liberdade de mim. E é difícil tirar a liberdade depois que a gente já se adaptou a ela, sabe? E esse carinho, essa lealdade, esse amor que ela tem com ele como genro, esquecendo muitas vezes até que eu que sou a filha dela, sabe? E fica uma relação muito delicada. Às vezes eu penso que quando eu for pra ter um relacionamento, eu não posso ter um relacionamento perto dela. E sinceramente tenho medo de apresentar alguém pra ela e ela fazer alguma coisa, comentar alguma coisa, me descredibilizar e acabar destruindo o meu futuro relacionamento por conta de um ex-relacionamento com um amigo que ela queria. O que vocês acham disso? O que vocês acham que eu devo fazer? Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Cara, lendo essa história, bate aquela vibe de que a mãe idealizou um relacionamento pra filha que no fundo ela queria pra ela. E ela vê você realizando o sonho que ela gostaria de ter, faz com que ela tenha esse comportamento, porque é a única explicação. Até mesmo por esse amor e essa lealdade que ela tá tendo mais com os de fora do que com os de dentro, né? Porque quando ela abraça mais uma pessoa que não é da família dela e ela acaba rejeitando a própria filha ou tirando coisas boas, punindo a filha por ser livre, por ser independente, por ter amor próprio, por ter uma decisão que é pautada em coisas verídicas, porque eu não vi nessa história nada de errado. Ela não amava desde o início, ela achava rápido o relacionamento, mas ainda assim ela encarou, ela aceitou, ela se permitiu viver durante o período para entender se aquele amor se desenvolvia, se aquele amor crescia, se aquele amor tomava um espaço e de fato não tomou, de fato não cresceu e tá tudo bem, sabe? O que não tá tudo bem é a mãe dela não enxergar esse lugar. Então assim, de duas uma, ou só o tempo vai conseguir resolver essa situação, com bastante tempo e bastante conversa, ou você de fato conversar com a sua mãe sobre esse assunto, sabe? Não sei se você conversa, se não traz isso na escola, se você já tentou falar com ela sobre, se você já se abriu com ela, se você fala pra ela, mãe, eu sinto saudade de você, saudade quando você era minha mãe, saudade de quando você olhava por mim, saudade de quando você era leal a mim, eu sou sua filha, né? E você é minha mãe. E assim, muitas pessoas vão passar no caminho de vocês e quem vai ficar é só vocês. Então é muito importante entender isso, né? Entender que, independente até do seu futuro namorado, que a sua mãe não pode ficar se apegando às pessoas de fora quando tem essa pessoa que é você ali dentro. Então, fico muito triste em saber isso, mas eu acho que ela tem uma idealizaçãozinha assim, pode ser que ela tenha fracassado nas relações dela e viu esse romântico, esse homem romântico que foi com você, que se fosse com ela, ela teria dado muito valor, sabe? Então ela acredita que você não sabe o que você tá fazendo, porque talvez na época dela ela também não valorizou alguém, não sei, mas que ela tá confundindo o episódio da vida dela com esse episódio da sua vida, ela tá. Mas esse é um problema dela e ela tem que resolver com ela mesma. Ela tem que ir pra terapia, ela tem que conversar com alguma amiga, ela tem que resolver essa situação dentro dela pra ela te deixar livre. Não tô falando livre pra sair fazendo o que você bem entender, inconsequente. Não, ser livre pra escolher com quem você fica, né? A hora que entra, a hora que sai, quem que entra, quem que sai. Até porque você tá se tornando uma mulher e você também vai precisar, sabe, desse suporte e dessa força como pessoa. Então, assim, o conselho que eu te dou é que você tente conversar com ela e até propor, sim, que ela busque uma ajuda pra mudar o comportamento dela, sabe? Não sei como você vai falar isso, mas ora, quem sabe Deus não coloca no seu caminho uma resposta pra você ter sabedoria e discernimento nessa escolha, nessa trajetória. E você? Já teve uma mãe que se apaixonou pelo seu namorado, né, pelo genro dela, você terminou e a mãe não aguenta e prefere o genro do que você? Me manda sua história. E se você quiser assistir os vídeos antecipados aqui no meu canal, vem fazer parte no Membros, a descrição, o link tá aqui na descrição. Me manda sua história no Stories canal de Paula. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.